Olá, você que acompanha o canal Meu Sítio em Casa, tudo beleza? Espero que estejam muito bem, vou pedir mais com a graça de Deus. E nesse vídeo de hoje, pessoal, damos continuidade ao vídeo anterior, em que iniciamos o processo de elaboração deste novo lote de vinho. Esse, pessoal, ao estilo, né, inspirado aí pelo Ice Wine, que é um vinho, pessoal, feito com uvas congeladas. Mas antes, meus amigos, de irmos para este vídeo de hoje, em que vamos fazer a verificação, pessoal, do Brix que atingimos aí com esse processo de congelamento das nossas uvas, e também vamos iniciar o processo fermentativo para iniciar aí a fermentação tumultuosa aberta aqui do nosso vinho. Mas antes, meus amigos, peço a força de vocês, se não são inscritos, inscrevam-se no nosso canal, deixe aquele like maneiro, compartilhe os nossos conteúdos e manda ver lá no campo dos comentários. Mandem dúvidas, mandem sugestões, vão interagindo bastante, que assim eu posso trazendo conteúdos cada vez mais bacanas para vocês. Sem mais delongas então, vamos à obra. Aqui então, pessoal, passado aí algumas horas, né, desde o nosso último vídeo. No nosso último vídeo, então, pessoal, se você não conferiu, vou deixar aqui em cima o vídeo para vocês, em que eu trago o conceito do Ice Wine, né, que também é conhecido como Ice Wine, né, que é um vinho que é feito a partir de uvas congeladas. Esse processo de congelamento das uvas, que, assim, da forma correta, né, original da receita, vamos assim dizer, ela é feita com as uvas congeladas diretamente no pé, tá? Lá no vinhedo. No entanto, como aqui no Brasil, né, principalmente na minha região, aqui no estado de São Paulo, a gente não tem as condições necessárias para tal, a gente utilizou o bom e velho freezer. Então, nós colhemos as uvas com cerca de 17 graus Brix, segundo as nossas anotações aqui, tá? Feitas no vídeo anterior, tá, pessoal? Nós tínhamos cerca de 12,4 kg de uva. Após aí, o processo de desengaço, esmagamento, nós chegamos aí a 11 kg de mosto, cerca de 12 litros de mosto, tá? As uvas foram colhidas por volta de 17 graus Brix, tá? E aqui, pessoal, eu esperei então algumas horas, passaram aí cerca de umas 3 horas, porque o mosto ainda estava muito frio, tá? Porque eu congelei elas estavam congeladas em freezer, tá? Por algumas semanas, foram umas 2 semanas mais ou menos. Depois, pessoal, desci para a geladeira, um dia atrás mais ou menos, esperei ela começar a descongelar, gerar água, né, expulsar a água ali para a gente ter aquele aumento natural ali da concentração de açúcares, de aromas e sabores, e aí a gente iniciou o processo. Mas como ainda estava em geladeira, aí na hora de trabalhar eu coloquei para fora, começou a gerar bastante água, inundou aqui a minha mesa, caiu água no chão, enfim, porque ele libera muita água mesmo desse processo de degelo, vamos assim dizer. Tá? O mosto ainda estava bem gelado, bem frio. É legal a gente, para fazer as aferições, né, as medições, independente se Brix ou densidade, a gente fazer por volta aí de 20 graus Celsius, tá? Porque esses instrumentos eles são calibrados nesta temperatura. Então agora que ele já está com um pouquinho mais que isso, né? Eu dei uma olhada uns minutinhos atrás. Já está noite, minhas meninas estão latindo, provavelmente para nada que tem lá fora. Mas ó, aqui já deve estar com uns 22 aproximadamente. Mas é legal a gente tirar aqui a temperatura para a gente poder anotar também. E tá descendo. 21. Já vai parar. Parou. 21,8 graus. Ótimo. Então a gente vem e anota. Beleza? E agora, pessoal, uma temperaturinha legal aí, a gente já pode, então, fazer a verificação aí. Vamos ver o grau Brix que a gente chegou. Elas foram colhidas mais ou menos com 17. Lembrando, tá, pessoal, tem vídeo aqui no canal mostrando como é que a gente faz ali para verificar a doçura e o ponto ideal de colheita, né? Não é só determinado, por exemplo, a cor da casca, né?
mas uma série de elementos que a gente precisa levar em consideração aí para determinar se a nossa uva está boa para colheita ou não. Aí o ponto de colheita, pessoal, por exemplo, para o vinho, ele vai variar muito pelo estilo que você deseja fazer, tá? Se você, por exemplo, tem uma uva branca, se você vai fazer um vinho tranquilo, né, um vinho branco, você vai colher com um determinado ponto, tá? Se você quer fazer um espumante com essa uva branca, você vai colher aí com um grau Brix mais baixo, de 15 a 17, aí para você manter a acidez, tá? Geralmente, na maioria das uvas, quanto maior aí o grau Brix, um pouquinho menor a acidez, tá? Então, assim, determinar o ponto ideal de colheita vai influenciar muito no resultado final do seu vinho, tá bom? Elas foram colhidas mais ou menos com 17. No vídeo mostra até para vocês, que vai estar aqui no card, que a gente faz a verificação no campo, tá? Com o refratômetro. Pinga umas gotinhas aqui, né, da uva, você faz por amostragem, e ali você faz uma média, e na média que eu fiz, pessoal, na colheita dessas uvas aqui, que veio lá da videira da casa dos meus pais, uma videira Isabel enlatada, ela estava dando aí numa média de 17 grau Brix. Esse processo, como a gente viu no vídeo anterior, a ideia então é que no congelamento criam-se aí a água que tem na baga da uva, né, vai gerar cristais de gelo, e esses cristais, né, por processos celulares ali, ele vai ser expulso depois, né? Por isso que às vezes quando vocês congelam um alimento, depois você tira ele, às vezes você vai esquentar, ele gera um monte de água, tá? Então, quando às vezes é muito rápido esse degelo, ele vai liberar água, e idealmente é isso que a gente queria, que a gente tirasse água, então a gente tem um volume de vinho menor, tá? O Weißwein, né, o Ice Wine, ele tem essa característica, ele tem um rendimento menor, porque ele perde água, mas você tem um ganho de Brix, você tem um ganho de sabor, de aroma e de outros compostos interessantes, que vai fazer desse vinho aqui um cara muito diferente, por exemplo, do vinho rosé que a gente fez, tá, no ano passado. Eu já trouxe na playlist para vocês de vinho artesanal, vou deixar aqui para vocês, que vai ser certamente aí em questão de cor, de aroma, de corpo, né, da viscosidade dele em taça, totalmente diferente. Beleza, pessoal? Então, aqui, tranquilinho, vamos verificar. Aqui, simplão, a gente pega o bom e velho alquim. Tudo já está devidamente sanitizado, nunca se esqueçam, tá, pessoal? Aqui é com a pontinha do dedo mesmo, a gente põe umas 3, 4 gotinhas, fecha, dá uma batidinha para não ficar bolha de ar, beleza? E aí a gente verifica quanto que a gente chegou. Olha o resultado aí, interessante. Lembrando, quando a gente faz no campo, tá, pessoal? A verificação por amostragem, depois quando você colhe tudo, faz ali o desengaçamento e o esmagamento, vai dar diferença, tá? Então na média deu 17, mas no final quando você processa pode dar mais, pode dar menos, tá? Então isso dá uma leve enganada. Aqui, pessoal, ele não tá chegando a 20, tá dando, eu acredito, tá dando uns 19,8. Isso, 19,8. Mais ou menos 1083. Tá. Então a gente toma nota. 19,8 grau Brix. 1083 é a nossa densidade. Então a gente vai trabalhar com as duas medidas, tá bom? Ó, vamos dar mais uma olhadinha. Opa. É mais ou menos isso aí mesmo, pessoal, tá? A gente poderia também utilizar o densímetro, tá? Que é uma opção também bacana. Eu acabei já guardando ele, vou fazer com o refratômetro. Nessa etapa, tá, pessoal, enquanto não iniciou a fermentação, você pode fazer verificação com o refratômetro, tanto do Brix quanto da densidade. Nesse modelo tem as duas medidas, sem problema nenhum. Depois que iniciou a fermentação, não use mais o refratômetro, tá? Use o densímetro. Por quê?
vai começar a ser gerado álcool no processo fermentativo. Então, as leveduras vão consumir, né, os açúcares, vão liberar gás carbônico e vão liberar o álcool. E o álcool, pessoal, ele interfere na refração desse prisma que tem aqui. Então, a medida que você vai ver aqui não vai ser correta, tá bom? Então, por isso, pessoal, depois que iniciou a fermentação, não aconselho a utilizar o refratômetro. Utilize o densímetro para vocês terem maior precisão. Por isso que a gente anotou as duas medidas, Brix e a densidade. Porque a partir de agora a gente vai utilizar a densidade. Dá uma olhadinha, aí que legal, tá? Então, nesse modelo, a gente tem os dois lá em cima, vocês podem até ver 20 graus Celsius, que é o modelo que é a medida que ele é calibrado, beleza? Então a gente teve um ganho legal. Eu tô com o celular da minha esposa aqui e já deixei na calculadora. Então, vamos ver quanto que a gente teve ganho de açúcar nesse processo, né? Então, 19,8 dividido por 17, mais ou menos que a gente verificou, menos 1, vezes 100. Então, a gente teve um ganho de mais ou menos, tá, pessoal, de 16,4%. Então, a gente ganhou um Brix aí em 16%, tá? Isso, pessoal, é uma técnica muito utilizada, o congelamento, ele contribui com isso. E também, às vezes, alguns estilos de vinho, né? Você colhe a uva e você leva para galpões, até citei no vídeo anterior, com condições de temperatura, umidade, luminosidade. As uvas vão começar a desidratar, elas vão ter ganho de Brix, e aí, quando chega no ponto ideal, eles levam para vinificação. Então, eles podem utilizar tanto essa forma controlada quanto essa forma de congelamento. Você consegue ganho de Brix, porém, de novo, perde volume, tá bom? Mas aí, até nesse estilo de vinho, tá, pessoal? Lembrando, você pode ter ganho de Brix aí de 10% até 30%, tá? Certamente, se fosse aí no campo mesmo, com geada, com neve ali, 7, 8 graus negativos, 10 graus negativos, a gente teria um ganho de Brix ainda maior, tá? Porque quando é feito ao ar livre é mais eficiente essa perda da umidade, né? E concentração ali dos açúcares na baga. Mas não me, né, para mim, até fazendo esse estilo de vinho, recomendando para vocês, nem tanto me importa o ganho de Brix, tá? Me importa mesmo aroma, sabor, viscosidade, que assim, é realmente bem diferente do vinho anterior que eu fiz com a mesma uva que mostrei para vocês na playlist anterior. Beleza, pessoal? Então, medimos, marcamos, tudo certinho, legal. O que a gente vai iniciar agora? A gente vai iniciar o processo de fermentação, tá bom? Eu vou sentar aqui para a gente poder fazer conta. Deixa eu tampar aqui o nosso vinho para não ficar, o nosso mosto para não ficar aqui. Aqui, pessoal, a gente podia, agora que ele está chegando nessa temperatura, ele já, muito provavelmente, logo já vai iniciar a fermentação. Na casca da uva, naturalmente, você tem micro-organismos que estão no campo. Dentre elas, a Saccharomyces cerevisiae, que é uma das mais utilizadas uma das mais eficientes, tá? Para consumo de açúcares e liberação de gás carbônico e álcool nos processos fermentativos, tá? Então, quando você compra no mercado uma loja de produtos enológicos, uma casa de produtos cervejeiros, uma levedura selecionada, geralmente ela é da família Saccharomyces cerevisiae, tá? E existem de várias marcas que você pode controlar, umas que são mais resistentes a álcool, outras menos resistentes, umas que vão dar notas florais, outras que vão dar notas isso, aquilo, vai deixar com uma acidez mais acentuada, outro mais leve, enfim, tem levedura para o estilo de vinho que você desejar, tá? Isso, a sua escolha. Se você deixar com as leveduras selvagens, show de bola, vai dar certo, tá? Mas aí o resultado é imprevisível, tá? Então, o que é interessante também é que nunca um vinho vai ser igual ao outro, porque você tem um conjunto de leveduras muito particular aqui que não teria em outro lugar, tá? Se você falar, não, eu quero utilizar uma levedura selecionada, aí você adicionaria metabisulfito de potássio, tá? Você ia ter uma seleção das leveduras e ia só ficar as leveduras desejadas.
E aí, né, que são Saccharomyces cerevisiae, que elas são mais resistentes, tá? Então elas aguentam essa carga do metabisulfito. E aí você pode inocular as leveduras que você desejar, tá? No caso aqui, pessoal, não vou colocar metabisulfito de potássio, não vou chaptalizar, tá? Não vou adicionar mais açúcar. Se você quiser adicionar mais açúcar para deixar o seu vinho mais alcoólico, beleza, tá? Mas não vou fazer isso. Eu acho que tá numa medida bacana, tá? 19,8 Brix é bem interessante para elaborar vinho. E Diego, 19,8 Brix, quanto que daria de álcool, né? Para vocês calcularem o potencial alcoólico, pessoal, tem uma conta simples, tá? Você pega o Brix, 19,8, e multiplica por 0,57, tá? Se vocês utilizassem uma outra unidade de medida, tipo Babo, seria por 0,60, tá? Então, 19,8 vezes 0,57, esse vinho, ele tem um potencial de gerar 11,28% de álcool, tá? Isso, óbvio, pessoal, não é algo definitivo. Vai depender muito da evolução do processo fermentativo, das leveduras aqui, que tem leveduras selvagens, eu vou adicionar umas aqui, mas ainda tem. Então pode ter um rendimento maior, pode ter um rendimento menor, então assim, é muito variável, tá bom? Mas você já tem aqui um parâmetro, já tem uma ideia que ele vai ficar mais ou menos nessa casa. Pode dar um pouquinho mais, pode dar um pouquinho menos. Eu acho excelente para um vinho assim, tá bom? Lembrando que os ice wines, eles geralmente não são muito alcoólicos, eles ficam ali na casa dos 12,5, 13, então tá legal, tá bom? E para adição de fermento, Diego, quero adicionar fermento. Aqui eu não vou usar levedura selecionada, vou utilizar fermento para pão, tá? Se vocês lerem aqui atrás, ele é Saccharomyces cerevisiae. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, ó. Saccharomyces cerevisiae, tá? É bem a levedura que a gente deseja, tá bom? E quanto que a gente utilizaria? Geralmente, pessoal, a gente utiliza 5 gramas para 20 litros de mosto. Então, eu tenho 20 litros de mosto, eu utilizaria 5 gramas de fermento, tá? Aqui eu tenho mais ou menos 12 litros, tá? Então, regrinha de 3. Tá? Então, vamos lá. Seriam 12 vezes 5, que dá 60, dividido por 20. Então, aqui, 3 gramas de fermento, pessoal, serão suficientes para a gente poder iniciar aí a fermentação. Diego, não quero utilizar. Pode deixar ele quietinho aqui, cobre com um pano, tá? E ele vai iniciar aí certamente a fermentação. Às vezes demora um pouquinho mais, tá? Quando são leveduras selvagens, às vezes ele demora um pouquinho mais para iniciar o processo fermentativo. Fica tranquilo, é normal, tá bom? Mas, pô, Diego, passou horas aí e não iniciou. Você pode inocular um pouquinho dessa levedura que vai dar certo, beleza? Então aqui, pessoal, vamos separar 3 gramas. Já trouxe aqui minha balancinha de precisão. Deixa eu só pegar... Ih, não peguei uma canequinha, só um minutinho. Prontinho, então já tenho a minha canequinha já devidamente limpa, higienizada. E aqui, vamos tirar a tara. E vamos separar aqui 3 gramas de fermento. Vocês veem, pessoal, que é bem pouquinho, não precisa muita coisa, tá? Ainda mais que a gente está utilizando leveduras que naturalmente estão ali na casca da nossa fruta. Isso aqui vocês podem fechar, tá? E deixar em geladeira, e depois podem fazer um pãozinho, se fizer, faz um café e me chama aí também. Beleza, pessoal? Agora, o que a gente vai fazer? Eu já deixei esse bowl separado. E aí a gente vai tirar um pouquinho de mosto, colocar aqui e adicionar a levedura. Vou separar e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, separei aqui uma quantidade, não precisa de muito, tá? E aqui a gente vai colocar a nossa levedura. Separa bem ela. Que agora a gente vai fazer a ativação, tá? Então a gente vai deixar ela quietinha aqui.
por 15 minutos, tá? Então ela vai ficar aí paradinha. Pode cobrir com um pano, um guardanapo que você tem aí. 15 minutos então, pessoal, eu volto com vocês. Voltamos então, pessoal. Vamos dar uma olhadinha como ficou. Ó, que legalzinho. Um ponto interessante, pessoal, para ver se vocês saberem se teve tá tendo, né, uma ativação adequada do fermento. Passado ali os 15, 20 minutinhos, é que já começa a haver formação de bolhas. Ó, essas bolinhas. Isso aí já é o trabalho das leveduras, tá? Que elas já estão começando a ativar, já estão começando a consumir o açúcar aqui presente, né? Os açúcares presentes da uva, e já estão começando a liberar aí o gás carbônico. Feito isso, então, pega aí a sua concha, a sua colher, e aí vocês vão, ó, dar uma mexidinha. E agora sim, tá, pessoal, vocês vão adicionar ao restante do mosto. E está feito, pessoal. Podem dar uma mexidinha, né, para poder ajudar o fermento a se misturar. Não precisa de muito, e agora é só deixar ele fazer o trabalho dele. Maravilha, pessoal? O que eu faço agora então, Diego? Tampa. Tá? O que eu gosto de fazer, tá? Aí fica a dica para vocês, tá? Álcool na mão. Passa aqui por dentro, ó, pessoal. Para não ficar resquícios de mosto, né? Como tem aqui, ó, por exemplo, tá? Então, para ficar bem limpinho a lateral, a gente limpa em cima e as bordas do balde também, tá? Tampa. A gente também passa um pouquinho de álcool. Colocou em cima, tá? Não precisa travar, tá? Só encaixou aquele pano que a gente usou. Agora vai cobrir aqui o nosso balde. E, meus amigos, é isso. Daqui a 8 horas a gente vai voltar e dar uma espiada como tá. Se passadas essas 8 horas vocês verem, pô, Diego, não tá tendo fermentação, pode adicionar mais um pouquinho de fermento. Geralmente não é necessário, mas às vezes acontece, tá? Pode colocar mais um pouquinho, mais ou menos na metade do que você colocou inicialmente, mais 1,5 gramas, para dar uma reforçada, tá bom? Vocês vão ver, pessoal, que tá indo tudo bem, quando daqui a 8 horas as cascas vão subir. E aí a gente vai iniciar a próxima etapa, que é a remontagem. Então a gente vai pegar as cascas que subirem e vai mandar para o fundo, para essas cascas sempre ficarem úmidas, se misturarem ao líquido, não ter problema de criar nenhum micro-organismo indesejado. E também essas cascas liberarem aroma, sabor e cor também ao nosso líquido do mosto. Maravilha, pessoal? Então no próximo vídeo volto com vocês mostrando aí essa fermentação tumultuosa, esse processo de remontagem e o próximo passo, que aí vai ditar mais ou menos quando você vai saber quando que a gente vai remover as cascas e só trabalhar com o líquido. Maravilha, meus amigos? Espero que tenham curtido mais esse vídeo. Dúvidas, sugestões? Manda ver lá no campo dos comentários. Meus amigos, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no meu sítio em casa.